Agora, olha só, deixa eu te falar algumas coisas sobre isso. Para você rever conceitos na matemática, como eu já falei outras vezes aqui, é o seguinte. Rever conceitos na matemática é muito mais fácil do que rever conceitos em outras matérias, por uma série de fatores. Um fator é o seguinte, o primeiro fator que eu quero destacar aqui, é que na matemática os conteúdos eles estão muito relacionados. Então, estudando um determinado conteúdo, naturalmente você já está revendo outros conteúdos. Por exemplo, o exemplo que eu sempre dou, matemática financeira. Você estuda matemática financeira, automaticamente você já está revendo conteúdos de porcentagem, alguns conteúdos de frações e por aí vai. Então, olha só por essa interdependência que existe menos em matérias de história e geografia. Existe também essa interdependência, mas na matemática ela é muito maior. Então, essa interdependência já naturalmente já vai fazer você revisar conteúdos, você já manter conteúdos na cabeça, certo? Tudo bem, esse é um ponto. E se você estudar por meio de questões, o que acontece? Quando você estiver fazendo questões que abordem conteúdos de matemática financeira, você está também abordando conteúdos de porcentagem. Tá? Ótimo, isso é uma ideia. Agora, um outro ponto que eu queria destacar aqui também é o seguinte, que as questões do Enem, se você se preparar por meio de questões do Enem, que é o que eu digo aqui para você fazer, né? Só que não é a torto e a direito, existe também uma estratégia para você trabalhar essas questões, para você organizar essas questões antes de você atacar. Então, fazendo as questões do Enem, você vai perceber o seguinte, que o Enem gosta de misturar os conteúdos nas questões. Como assim o Enem gosta de misturar os conteúdos? É assim, ó, na mesma questão, ele pode trazer, por exemplo, uma questão de logaritmo que tenha porcentagem. Então, o Enem, ele misturando esses conteúdos, ele de certa forma facilita quem vai estudar por meio de exercícios. Por quê? Porque ao fazer exercícios, naturalmente, você já vai estar estudando mais de um conteúdo ao mesmo tempo. Tá? Agora, olha só, olha que interessante. Se você já fez algumas questões do Enem, você pode perceber que o Enem mistura, por exemplo, unidades de medida. Ele coloca várias pegadinhas ao longo da questão ali, que se você não prestar atenção, você escorrega e vai direto e acaba errando a questão. Esses detalhes da interpretação são essenciais para você que quer atingir os 847 pontos. E como é que você vai pegar esses detalhes para você interpretar, para você treinar a visualizar essas coisas na prova? Você só treina isso fazendo questões. Se você pega a teoria e fica estudando a teoria, você não vai estar treinando isso. Se você pega exercícios de fixação, você não vai estar treinando isso. E ainda te digo mais, durante a prova do Enem, lá no dia da prova, no dia D, ou até no dia do seu simulado, o que acontece é o seguinte, você vai ficar muito tempo sentado. Você vai ficar horas e horas e horas sentado. O que significa isso? Significa que ao longo desse período de tempo que você vai estar lá sentado, a tendência é que o seu nível de concentração caia. A tendência é essa. E se o seu nível de concentração cair durante a prova, o que acontece? Naturalmente, você vai ter uma maior probabilidade de ter esses erros devido à falta de concentração. Então, olha só, por isso que os simulados passam a ser muito importantes. Porque lá no simulado você vai ser obrigado a ficar o tempo que você tem que ficar na prova do Enem. Tá? Beleza, mas aqui o que a gente tem que treinar aqui é não esquecer. Você não quer esquecer. Então, beleza. Já falei dois aspectos aqui, porque na matemática, você naturalmente, estudando por meio de exercícios, você vai conseguir lembrar de tudo. O primeiro aspecto, como eu falei, é porque na matemática os conteúdos têm uma interdependência muito grande. Um conteúdo depende do outro. E aí, vendo vários conteúdos, você vai naturalmente rever conceitos. Um outro ponto
é que as questões do Enem, você que estuda por meio de questões, como eu digo para você estudar, elas trazem essa mistura de conteúdos que também facilita.